Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. E hoje é um episódio muito especial, a gente está aqui com o Massoud, fundador da Valimob e do Rocket Trader. A gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma, vai desvendar também um pouquinho sobre como que é o processo, né, de criar uma plataforma do zero, que eu imagino que não deva ser fácil. Enfim, vai ser um papo muito legal para você que gosta de trading, para você que gosta de tecnologia e de certa forma para você que gosta de empreendedorismo também, né, que eu acho que é uma grande lição. Tô aqui ao meu lado a Gabi. Fala galera, tudo bom? E é isso aí. Massoud, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Se pudesse apresentar para o pessoal e começa contando para a gente aí como que o mercado apareceu na sua vida. Bom, vamos lá. Eu sou o Massoud, um dos fundadores da Valimob, e o mercado surgiu para mim com um negócio engraçado. Eu trabalhava com varejo, eu tinha uma empresa de varejo, acabei vendendo essa empresa e tomei um non-compete de alguns anos, então não podia mais fazer a única coisa que eu fazia no mercado, que era software para varejo. Aí eu comecei a brincar brincar aqui, brincar ali, entender o que eu ia fazer da vida. Cheguei no mercado financeiro, comecei a estudar um pouco e aí fiquei apaixonado e não larguei mais. Você começou por onde no mercado? Assim? Vamos desenvolver essa linha. Eu comecei com fundos, né? Eu comecei a operar fundos, eu escolhi os meus fundos, acabei desenvolvendo junto com a minha equipe lá um sistema para entender um pouquinho mais de quais eram as carteiras dos fundos, onde eles investiam, multimercado, fundo de ação, entendendo quais eram as regras. A gente desenvolveu um produto que lia as carteiras lá para entender como era a carteira do fundo, onde é que ele estava ganhando dinheiro, qual era o prazo que ele segurava o papel, para a gente entender um pouquinho mais. Aí, depois de fundo de ação, naturalmente eu caí nas ações e acabamos desenvolvendo um produto lá, que na época foi um produto mais para o lado B2B. A gente fez software para algumas corretoras, acabamos evoluindo para o Trade Map, né, que foi um produto que até hoje é um dos melhores produtos para buy and hold do mercado. E aí agora, recentemente, a gente lançou o Rocket Trader. Aliás, interessante que a gente lançou o Rocket Trader há um ano e pouco atrás e foi o primeiro vídeo com você. Eu estava até vendo o vídeo mesmo. A gente começou, foi dia 15 de fevereiro de 2024. Boa, legal. E aí eu até justamente te perguntar isso, né? Assim, quando a gente fala que você é o fundador da Valimob, acho que muita gente conhece o Trade Map, né? Muita gente está conhecendo o Rocket Trader desde ali que começou a fazer a divulgação disso. Mas explica pra gente, assim, o que é a Valimob, como que foi esse processo de fundação, enfim, né, da onde que surgiu essa ideia, cara? A Valimob é uma empresa, é uma SA de capital fechado, então a gente tem investimentos aí de alguns fundos de investimento e a gente está no mercado há 15 anos. Então a gente começou fazendo softwares para entender, né, fundos, carteiras, renda variável, a gente fez sistemas para buy and hold, então a gente fez sistemas de vários lugares, mas a gente chega a entender que o mercado era muito mais do que uma boleta de comprar e vender. Então os nossos primeiros produtos eles já tinham um certo nível de informação. E aí a gente começou a descobrir que, poxa, as informações estão lá na CVM, estão lá não sei aonde, então a gente começou a criar produtos para enriquecer as nossas bases de dados. Então rapidamente a gente entendeu que para você tomar uma boa decisão de compra e venda, você precisava, assim, de um gráfico para entender o momento certo da coisa, mas nada como comprar uma boa empresa num preço atraente. Então a gente precisou fazer essa análise mais fundamentalista para entender quais eram as empresas. E aí foi fatal o quê? Surgiu o Trade Map, que até hoje é um dos produtos que são mais completos. Né? Ele treina, além de gráficos ali dentro, a gente tem toda a parte fundamentalista. Conhecendo o público buy and hold, o público, né, swing trade, a gente chegou que, né, o próximo passo seria uma coisa mais ágil que é o Rocket Trader. Então a gente lançou o Rocket Trader esse ano atrás aí que faz. Legal. E conta pra gente então os bastidores dessa fundação, assim. Justamente isso que eu quero entender é como que foi os bastidores de você criar a Valimob, de você criar o Trade Map. Então pensa num cara ali com 3 filhos, né, que não podia trabalhar na única coisa que ele sabia fazer, ou eu virava motorista dos filhos ou eu ia trabalhar com alguma coisa. Então, né, eu resolvi que eu ia trabalhar com alguma coisa, fui procurar algumas empresas, algumas fintechs, passei em várias incubadoras e a gente se reuniu ali, alguns sócios, o Rodrigo, o Leonardo, e a gente acabou montando a Valimob. Valimob vem de uma junção de mobile e valor. 15 anos, 16 anos atrás, estava lançando o primeiro iPhone no mercado. Então a gente já encontrou que aquilo ali seria a melhor oportunidade, né, que traria uma multidão de pessoas para operar. Então a Valimob nasceu primeiro para fazer soluções de mobile, a gente lançou os primeiros mobile brokers do mercado. Daí o Vale Broker foi lançado, a gente colocou o produto no ar e a gente começou a enriquecer os dados, criar um home broker, depois a gente começou a fechar com as corretoras, começou a enriquecer os sistemas de corretoras que existiam na época, até conseguir desenvolver todo esse trabalho. Então, talvez a tua pergunta seja, mas como é que vem as ideias, né? Então, as ideias vêm da análise mesmo das coisas, né? Você começa a conversar com um usuário, conversar com o outro, você entende
qual é o setup dele, como é que ele opera, como é que ele acha uma informação. Então, sei lá, vamos falar assim, como é que você sabe que a Fleury subiu 15%, 16% ontem. Se você for no Rocket Trader, tem uma coisa muito legal. A gente tem a parte inicial, que você abre na tela inicial, eu tenho os fatos relevantes, eu tenho as notícias mais importantes, papel questão X, aquela coisa toda. Mas a segunda seção do Rocket, ele abre com o gap de mercado. Tá? Então, quais são os maiores gaps do mercado? Então, o papel que abriu, aliás, eu me confundi, ele mostra primeiro o aftermarket, né? Tem períodos no Brasil que a gente tem aftermarket. Então, se o aftermarket tem uma regra de mais 2%, menos 2%. Então, o papel que subiu muito no aftermarket, bateu em 2%, provavelmente ele vai abrir no dia seguinte com gap, né? Pode ser que tenha esse gap, pode ser que ele não tenha. Então, a gente mostra o after, as maiores altas, as maiores baixas, pelo índice que você quiser seguir, e depois a gente mostra os gaps. E aí o Fleury ontem me chamou a atenção. Falei, poxa, abriu com 16%, 18%? Não entendi. Aí você clica no Fleury, ele mostra as máximas, as mínimas, o gráfico. Aí tinha uma notícia, que era um fato relevante, lá da Redcore, aquela coisa toda. Falei, gente, olha que legal. Então, esse tipo de informação, antigamente, ele só existia para as pessoas muito bem informadas. Né? Para vocês que trabalham numa grande instituição, que estão cercados de pessoas que estão olhando o mercado. Agora, como é que uma pessoa normal vai achar essa informação e vai decidir se ele vai comprar, se ele vai vender, se ele vai fazer? Então, você olha o aftermarket, olha o gap de mercado, clica lá no ativo, vê o raio-x do produto, vê todas as informações. Do próprio gráfico você tem o Fzinho de fato relevante, ou um N de notícias importantes, e aí com isso você vai montando o teu setup, entendeu? Então, acho que isso é legal, né? Foi democratizar a informação, que foi o primeiro começo do Trade Map. Aí com o Rock a gente falou, poxa, mas as pessoas estão num outro paradigma agora. As pessoas trabalham de casa, as pessoas viajam, as pessoas têm um lifestyle melhor. Por que você tem que ficar sentado olhando o computador com uma máquina pesada, aquela coisa arada toda? Então, a pegada do Rocket é entregar uma performance absurdamente rápida e eficiente, com muita estabilidade, mas em qualquer lugar. Então, você não precisa mais daquela super máquina, daquele setup com N monitores. Você tem toda uma usabilidade que te permite usar 1, 2, 3, 4 monitores do jeito que você quiser, mas em qualquer lugar. Então, a gente tem uma pegada muito de fazer isso à distância, de fazer isso em qualquer lugar, sempre mantendo a segurança, a estabilidade, a performance. Mas a gente chega nisso estudando o mercado. Então, você olha o comportamento das pessoas. As pessoas estão viajando. A pessoa vai para a casa do parente. Ela não tem o computador dela. Então, será que ela só pode operar do cafofo dele ali? Será que não tem outro lugar para ele operar? Então, assim, a gente percebeu que tinha que ter essa mudança. E o mercado estava precisando de outro player, né? Quando você tem um mercado polarizado numa coisa só, fica ruim para todo mundo. Então, a gente entrou para cobrir esse espaço, para entrar com muita tecnologia, com muita responsividade e entregar esse produto. Então, nossa versão de mobile funciona da mesma maneira que a versão web, a versão instalada. Para a gente é tudo muito igual, porque a gente tem um apelo de tecnologia muito forte por trás. Acho que é essa a pegada. Boa, e aí eu até te perguntar, assim, quando você vai desenvolver uma coisa dessa do zero, e aí falando do lado Massoud empreendedor, assim, né? Como que foi esse processo no sentido de desafios, assim, que você encontrou? Porque você falou, na época você morava nos Estados Unidos, né? Você não morava aqui. A sua equipe era daqui, não era daqui, não, era de lá? A equipe sempre foi daqui. Como que foi esse... Quais foram os desafios que você encontrou, assim? O desafio era entender o que o mercado precisava naquele momento, mas você precisa descobrir isso com 1 ano, 2 anos de antecedência. Então a gente teve um timing talvez muito correto. Quando a gente lançou o Trade Map em 2018, poxa, ninguém sabia que ia ter uma pandemia logo depois, mas a gente via as pessoas, as corretoras com softwares muito parecidos, eram quase que boletadores. Então a gente falou, poxa, está na hora de empoderar essas pessoas. Existe informação no mercado para fazer isso. Por que o cara tem que ter tanto sisteminha paralelo para conseguir essa informação? Então a gente se preparou com isso, pesquisou, analisou. Talvez por morar fora você encontra soluções diferentes no mercado. As coisas chegam mais rápido. Você chegou a ver exemplos lá fora que te inspiraram? Cheguei, Robinhood, TradingView, soluções que hoje tem aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Mas quando você está lá fora, até os algoritmos das redes sociais te favorecem, né? Quais eram as diferenças, assim, até aproveitando assim, quais eram as diferenças que você notou do perfil do investidor americano para o investidor brasileiro, assim? Olha, o americano, primeiro que, eu não vou lembrar agora números diretos, mas metade da população investe nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil você tem, sei lá, 2, 3, 4, 5% que investe em ações. É um número muito pequeno, né? A gente precisava romper esse negócio. Então, quando você entende que mais gente tem acesso ao produto, você precisa de produtos mais simples, mais eficientes, mas que cresçam junto com a tua necessidade. Então, a gente criou uma situação, a gente falou, a gente precisa criar um produto que evolua de acordo com o cliente.
Tá? Então o Rocket Trader, por exemplo, quando a gente lançou lá o ano passado, ele era um sistema que tinha um super gráfico, né? Um chart trading legal, você clica com o botão, clica assim, arrasta. Era muito eficiente para fazer o chart trading. Mas talvez a gente não tivesse os estudos mais complexos, né? Então a gente foi evoluindo. Faz as médias, faz o Bollinger Bands, faz o MACD, faz a resistência, o RFI, os osciladores e tal. Mas hoje você tem lá Smart Money Concept, você tem Volume Profile. Então a gente foi desenvolvendo de acordo com a necessidade dos nossos usuários, de acordo com os contatos que a gente tinha, sei lá, com os influenciadores, com os analistas, com o que a gente ouvia de mercado. Então a gente tem uma equipe ali por trás, que a gente está aqui perto, aqui, né, nos vendo, que está ali mapeando o que o mercado está usando e tal. A gente descobriu que a Gabi gosta de renko, né? Eu gosto bastante. O renko é legal, mas você não consegue nascer com um produto que já tenha renko, já tenha pontos, já tenha tudo isso. Então ele nasceu com gráficos normais, nasceu com os empilhamentos normais, então sei lá, 1, 2, 5... hora, dia, aquela coisa toda, para depois ele evoluir para o que a gente chama de on-demand. Então você tem o gráfico hoje, mas se você quiser 7 minutos, você coloca 7 e ele faz o 7. Então foi entendendo que, poxa, um só não dá, tem que ter 1, 2, 5. Agora o cara quer 3, o cara quer... Então você criou o quê? O on-demand, você escolhe o período que você quer. Mas depois a gente encontrou profissionais muito sérios que usavam o renko, usavam gráfico de pontos para fazer análises também mais limpas, mais enxutas, né? Mais sem ruído e tal. Então, pô, legal, vamos fazer o renko também. Vamos fazer o gráfico de pontos. Então você vai entendendo o mercado, né? Principalmente o que os grandes players estão operando, para poder trazer essa coisa para o cara que está iniciando. E aí com o campeonato, com o engajamento, com a parte educacional, você consegue drivar esse conhecimento para muito mais gente. Principalmente se a interface for mais fácil de usar. Então a gente já tem lá um default que já está bonitinho. Quer dizer, você não precisa inventar o período que você quer. O sistema já sugere 11R, 21R, alguma coisa. Se você quiser 23, você vai lá e digita 23. Ele faz. Mas a gente teve que pesquisar muito como os feras operam para tentar fazer isso para as pessoas que estão começando. Então é pesquisa toda hora. E aí, assim, a Rocket, como é uma plataforma nova, né? Você falou, lançou tem o quê? Um ano e meio, né? Mais ou menos isso. Você falou que aos poucos vocês foram desenvolvendo algumas funcionalidades que, né, já existiam devido à demanda aí do mercado. O que hoje está assim, tá no radar para ser desenvolvido ainda, para ser aprimorado ainda aí para a plataforma? Olha, eu acho que a gente já resolveu muito a parte de gráfico, a gente tem gráficos super legais, os desenhos, a gente tem todos os desenhos, tem todos os Fibonacci, todos os Elliots da vida, a gente tem os desenhos simples, os geométricos, os livres, a gente tem hoje todos os indicadores que fazem sentido para o mercado, a gente tem todos e a gente tem uma maquininha de fazer indicador também. O que a gente criou agora foi trazer esses gráficos para outras realidades. Então, por exemplo, além do mobile, além da internet, tá, além da web, a gente consegue colocar isso em múltiplos gráficos, a gente consegue criar gráficos muito pequenininhos, gráficos maiores, maximizar as telas. Então, a gente foi trabalhando esse lado do chart trading. A gente trabalhou muito a parte de fluxo. Então, poxa, desde regras de coloração, que algumas empresas preferem vender esse negócio, a gente criou as regras de coloração, a gente criou tudo isso dentro da solução embarcada. Já não tem outro produto, não tem adicional, tudo está ali dentro. Tá? A gente acha que a gente já é bem remunerado pelo que a gente faz, então a gente faz tudo isso dentro do produto. Então, agora a gente está melhorando bastante a parte de fluxo, né, que já tem alguns indicadores especializados, as regras, o Times and Trades, a parte do flash de mercado, entender quem são os operadores, né, os grandes players, lote grande, lote pequeno, agrupando as coisas. Então a gente vai evoluindo de acordo com a nossa... A gente tem uma relação muito forte com os nossos clientes, com os nossos, né, parceiros, para entender o que está pegando no varejo. Então a gente tem que estar com um olho ali no atendimento, um olho, né, na concorrência, na internet. E a gente gosta muito de olhar para as empresas de cripto. Eles são muito mais ágeis, muito mais modernos do que as empresas tradicionais. Então a gente pega muitas sugestões ali dentro também, para trazer para o produto. Então é tentar encurtar esse ciclo ao máximo, com uma equipe totalmente motivada, né? Com stock options, com uma molecadinha lá que fica lá louca para fazer o melhor produto do mercado. E uma coisa até que eu ia te perguntar, assim, nesses 15 anos que você falou, né? De Vale Mob e de soluções assim de mercado, cara, o que você sente que mudou mais nesses últimos 15 anos, assim? Coisas que você olha que você fala assim, caramba, no ano 1 isso aqui era importante, hoje não é, ou então eu vi que
enfim, o mercado foi para essa linha, o mercado foi para esse lado. Eu acho que a tecnologia evoluiu muito, Costinha. A tecnologia ela permitiu que a gente fizesse produtos muito mais rápido. A gente está vivendo agora essa outra fronteira da inteligência artificial, que vai ler o gráfico sozinho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então a gente tem uma turma de P&D fazendo alguns produtos em cima disso, fazendo essas análises todas, mas assim, o que evoluiu muito foi eu acho que a régua do usuário subiu, né? Ela tá muito bem servida já por soluções que tem no mercado, e a tecnologia também proporcionou que você fosse com ciclos muito mais curtos de lançamento de produto. Então você pensar em um produto como do porte do Rocket, que foi desenvolvido em menos de um ano, foi para o mercado há um ano e já está nesse nível de desenvolvimento, tudo isso é foco, lógico, ter uma equipe motivada, mas você tem que ter a tecnologia por trás, né? Então, acho que a tecnologia ela tá impulsionando muito esses negócios e vai impulsionar cada vez mais. E no comportamento do usuário, você sente que mudou alguma coisa? Ele está muito mais exigente, né? Ele sabe do valor que ele tem ali como o dono dos seus dados, o dono das informações, a rede social, né? A gente não pode esquecer das redes sociais. Então, hoje você tem acesso à informação com muito mais facilidade. Você não precisa estar, eventualmente, comprando cursos a todo momento. Você pode começar com cursos gratuitos. Sei lá, tem o YouTube, tem o Instagram, tem várias outras redes sociais. Então, você pode consumir conteúdo de qualidade para ficar pronto para consumir um conteúdo mais dedicado, mais especializado. E tudo isso está muito próximo. É um clique de distância, você... Muito democrático, né? É muito democrático, acho que a palavra é essa. É muito democrático. Interessante. Gabi, tem algum ponto que você queira puxar? Não. Antes de eu ir... Não, que eu ia aproveitar esse papo que a gente está tendo, então, sobre a plataforma, né? Legal. Conta pra gente um pouquinho do passo a passo, assim. Como que é criar uma plataforma do zero? Assim, não imagino que alguém de casa vai querer criar uma plataforma, mas vamos fazer esse exercício, assim. Quando você teve a ideia do Rocket Trader, como que foram os primeiros passos? Qual que é o passo a passo? Por onde que começa, assim? Porque imagino, sei lá, tô falando assim, imagina uma tela em branco, né? Como que você começou a construir a plataforma? E até complementando a pergunta do Coxinha, como mesmo você falou, é um mercado que hoje ele é muito monopolizado. Como é que foi o desafio de, né, ingressar nesse mercado que a régua, o mar já é maior, assim, né? Olha, não tem como ser diferente. Você tem que pesquisar muito, tem que fazer o teu plano ali, falar, bom, o que eu vou fazer, quem eu vou atender, quais vão ser as minhas vantagens, as minhas desvantagens, quais são as barreiras de entrada, né? Isso é o básico de qualquer plano de negócio. Mas quando você começa, você tem que ter um norte, tá? A gente se inspirou muito no TradingView, tá? A gente gosta muito dos gráficos, da usabilidade, da facilidade que ele tem de ser um player, né, que opera de A a Z o mercado mundial. Então, a gente se inspirou muito no TradingView para fazer os nossos primeiros lançamentos. A gente começou por um gráfico, porque a gente percebeu que o gráfico, a gente tem estatística de tudo ali na empresa. E hoje, sei lá, 93% dos trades acontecem no gráfico. Você tem o Superdom, você tem lá várias maneiras, a boleta tradicional e tal, mas as ordens acontecem pelo gráfico, também acontece de uma maneira automatizada, mas quando tem um cliente, né, sentado ali com um mobile na mão, com uma plataforma na mão, as ordens acontecem pelo gráfico. Então, a gente caprichou muito nesse gráfico. A gente desenvolveu do zero toda uma API, todo o nosso conjunto de objetos para poder fazer esse negócio acontecer. Então, foi assim, olha para cá, se inspira, põe a régua lá em cima, né? Pô, mas o TradingView faz assim, também é fácil, é só fazer. Não é tão fácil. Vamos criar o produto. Então, a gente começou simples, começou evoluindo e usando sempre ferramentas poderosas para que a gente pudesse ter a escalabilidade necessária para manter um produto no ar, né? Então, acho que são essas pesquisas. Depois você vai ouvindo o usuário fala, poxa, mas eu precisava de um desenho que você não tem. Se um usuário pede esses negócios, você abre um alerta para aquilo. Mas quando você testa e muita gente precisa daquele negócio, ou muita gente vai, né, publica sobre aquilo, você tem um indício muito forte que aquela coisa é importante. Então, você usa esses drivers para poder organizar a tua lista de prioridades. Tá? Agora também a gente, né, eu falei que a gente desenvolveu o Renko há pouco tempo atrás. Então, como é que foi o desenvolvimento do Renko? Foi diferente. A gente entrou lá numa linguagem de inteligência artificial, falou, preciso fazer um Renko, né? Pôs o contexto todo, como eu deveria fazer, eu uso essas ferramentas, uso isso. Ele foi dando um cardápio lá de sugestões para a gente. E a gente encurtou muito o desenvolvimento do Renko usando esse tipo de coisa. Imagino que empresas que fizeram isso, sei lá, alguns tempo atrás, sofreram muito mais do que a gente. Porque a gente teve todo um guia, totalmente guiado ali para fazer o produto muito mais simples. Então a gente desenvolveu o Renko, o Pontos, em menos de um mês. Não, caramba, bem rápido. Não, e assim, como que foi para achar equipe para desenvolver isso também? Que eu imagino que deve ser outro desafio também. É assim, a gente gosta de formar gente dentro de casa, então o perfil de idade da empresa ele é baixo, a gente tem gente, né, tem alunos de faculdade, tem estudantes de faculdade, mas sempre muito próximos de pessoas que já operam o mercado, que já trabalham com tecnologia há muito mais tempo. Então a gente faz o conhecimento fluir ali pelas pessoas
para que a gente possa motivá-las e fazer acontecer. Então, a gente tem um time, né, que começou com só nível sênior, mas depois a gente foi trazendo células e fazendo essas coisas acontecerem. Esse intercâmbio de informação, ele é muito rico, né, porque você, principalmente quando você está perto das pessoas, né, teve um momento lá do híbrido e tal, que a gente ainda tem até hoje, mas quando você tem essa troca de informações e essa motivação de fazer um negócio grande, um negócio inovador, um negócio, né, que vai mudar o mercado, todo mundo fica animado, né? Então, o ânimo das pessoas é muito forte. São quantas pessoas lá hoje? 160 pessoas, mais ou menos. E foi difícil montar a equipe, assim? Você sentiu algum desafio? Né? Sempre é difícil, né? Porque você precisa de uma gama de profissionais muito diferente, né? Você precisa de pessoas muito técnicas para fazer sistemas de back, né? Que vão consolidar as informações. Você precisa de pessoas de segurança para que as coisas fiquem sempre no lugar certo. Pessoas que tenham mais a parte de UX, para trazer a experiência. Você precisa estar perto do marketing para entender o que as pessoas estão fazendo do outro lado também. Então, quando você consegue montar essas tribos, né, e organizá-las no mesmo lugar e com interesses em comum, eu acho que a coisa vai. Hoje a gente tem gente espalhada pelo Brasil todo, né, trabalhando, mas tem ferramentas que fazem esse negócio funcionar, tem bastante coisa que ajuda. Eu acho que o maior desafio da empresa, eu perco muito tempo hoje conversando com pessoas, entrevistando, meus sócios também fazem isso, os líderes da empresa fazem isso, porque o nosso grande patrimônio, né, nosso grande diferencial é o time que a gente tem, né? Então isso é difícil, é a parte mais difícil. E aí é olhar para um lugar e acordar cedo e dormir tarde, todo dia. Acho que não tem como inventar coisa diferente disso. Não, e uma coisa que assim, você falou que estava lá fora, né? Você ficou lá fora por muito tempo. Depois você voltou para o Brasil, agora você está no Brasil, etc. Você pensa que assim, tem das coisas até mesmo que você viu das plataformas lá de fora, assim. Você acha que tem algo que vocês pretendem trazer ou alguma coisa que você sente que seria um caminho a ser buscado, assim, ou não? Olha, a gente se inspirou muito no Robinhood, né? A gente viu o Robinhood nascer como empresa, a gente viu o TradingView sair de um gráfico simples ali para um gráfico hoje muito forte. Então você entende como as coisas crescem, como as coisas acontecem. Eu acho que essa diferença já foi muito maior, tá? Hoje em dia, né, com a democratização do mercado, não só o trade evoluiu, mas o desenvolvimento da tecnologia também evoluiu, tá? E a gente tem uma situação muito, muito engraçada aqui no Brasil, né? A gente tem mecanismos que aceleraram muito o desenvolvimento dos bancos, por exemplo, que na época lá atrás tinha muita inflação, então a gente não conseguia trazer produtos prontos para rodar aqui. A reserva de mercado, isso lá, sei lá, acho que em 90, 92, acabaram desenvolvendo muitas coisas aqui dentro. Então o brasileiro ele já entrou numa onda de tecnologia muito mais forte. E com todo o acesso que existiu, com essa democratização, a informação chega em qualquer lugar ao mesmo tempo. Aí você só precisa de empreendedores que tenham essa capacidade de traduzir o que é o momento, o que está pronto, o que não está pronto, para não entrar naquelas roubadas e perceber que não chegou a lugar nenhum. Quando você tem um plano, quando você pesquisou, quando você está ligado no mercado, atento para ouvir o que está acontecendo, eu acho que vai dar certo, né? Não tem como dar errado. Não, boa. Pode falar. Falou, né, que tem que dormir tarde, acordar cedo e ter uma visão, assim, onde você espera chegar, né, com a Rocket e tudo mais daqui, por exemplo, sei lá, 5, 10 anos. Olha, a gente quis sempre fazer acontecer aqui no Brasil esse lado. A gente, né, começou com o Trade Map, Buy and Hold, lançou o Rocket. O Rocket ele entrou tímido no mercado, era um produto que ninguém conhecia. A gente foi criando as nossas primeiras parcerias, as parcerias com as corretoras, a gente criou a parceria com alguns influenciadores, a gente tem contato com muita gente e agora a gente tem uma base de clientes que está crescendo. A gente quer fazer bastante barulho nesse mercado. A gente acha que a gente tem potencial para dividir esse mercado com quem já está aqui dentro. Tem como ocupar espaço, tem espaço sobrando, tem muito usuário novo entrando, tem a necessidade da educação, tem todo o que acontece, né, no mercado de trade, né, que se você não tiver um bom aprendizado, uma boa disciplina, você vai ter problemas. Então a gente orienta muito que as pessoas têm que estudar, você tem que ter produtos que façam sentido, para que essa vida seja mais tranquila para todo mundo. Então, acho que a gente quer dividir esse mercado com os players atuais. E esse crescimento, né, de uma ferramenta que tem 1 ano e meio está sendo satisfatório com o que você esperava? Está sendo satisfatório. A gente conseguiu lançar muita coisa em muito pouco tempo. Então, a gente começou com os gráficos, depois a gente lançou os campeonatos, a gente lançou os campeonatos com engajamento, com ranking online. Então, você sabe quantas posições você subiu, quantas você desceu. E quando a gente foi ver ninguém contou pra gente que tinha que ser assim, mas você, poxa, né?
Eu torço pro Santos. O Santos lá embaixo nas posições. Aí ele ganha um joguinho e ele sobe três posições. Eu falei, pô, por que a gente não pode fazer isso nos campeonatos? Que tal se a gente fizesse isso? Ah, mas é difícil, olha só, o concorrente não tem ainda. Eu falei, ninguém me falou que era difícil, eu não sei, eu tenho uma necessidade, eu estou lá participando do ranking, não sou tão bom quanto alguns, eu quero saber quantas posições eu subi. Dá para fazer um ranking online? Ah, dá. Então a gente vai lá e faz. A gente lançou o nosso primeiro campeonato, já com campeonato online, com ranking. Teve um café aqui com vocês, isso que eu ia te perguntar, legal. isso que eu ia te falar. A gente tem, para quem não sabe, né, a gente tem alguns cafés da manhã com alguns clientes que acontece ali mais ou menos de 2 em 2 meses, e um desses cafés teve um patrocínio da Rocket, e a gente fez um campeonato ali com a galera, assim, né? E eu lembro que foi bem legal, porque até, na verdade, antes de fazer o café, eu lembro que vocês chegaram pra gente e falaram assim, não, pra vocês se familiarizarem com a plataforma, rodem um campeonato interno primeiro, né? E aí só pra todo mundo ver e tal, ver se vocês acharam interessante. Acho que nessa época, eu acho que você nem tava aqui ainda, né? Não. Aí a gente foi fazer interno, e aí eu até brinco, né? Que o chefe de um monte de gente ficou bravo, porque... A gente foi pegar o link, né? E aí uma coisa que eu achei legal, assim, da plataforma de vocês é que o acesso ao campeonato é muito rápido, né? Às vezes a pessoa não precisa ter uma conta prévia, uma coisa assim. É um link que você entra, você já tá dentro do campeonato. E assim, aí a gente criou um grupo aqui no Teams o Teams é o software que a gente usa aqui no banco para poder resolver as coisas internas. Aí o pessoal criou um grupo do campeonato. E aí um monte de gente começou a operar, sei lá, acho que eram umas 30 pessoas mais ou menos assim. E aí o pessoal ficou se sacaneando o dia inteiro no Teams, um mandando mensagem pro outro. Descendo, te passei, não sei o quê. E aí era engraçado, que aí, por exemplo, tem uma hora lá que aí a pessoa ficava na frente. Eu lembro que teve uma hora que eu tava na frente. Aí eu falei assim, não, vou parar, beleza. Só que aí você via que tinha gente que parava, e depois a pessoa voltava, aí você fala, não, peraí, não... Aí você perdia a posição, aí você falava, não, peraí, eu vou voltar, e etc. Cara, eu só sei que assim, a gente teve com coincidência, no mesmo dia a gente teve um almoço, todo mundo que tava lá participando também. E assim, a galera tava no almoço comendo com o celular aberto e tradando no campeonato. Mas assim, isso é muito legal, porque até então, para você participar de um campeonato, você tinha que ser convidado, tinha que pagar para entrar no campeonato, tinha que pagar uma mensalidade para entrar. A gente falou, cara, onde está escrito democratização? Você tem que pagar para fazer um campeonato. Então, nosso campeonato é gratuito. O nosso campeonato roda pelo mobile, pelo computador normal. E depois desse campeonato, Costinha, foi engraçado que a gente percebeu exatamente isso, né? Eu estava participando, às vezes eu dava sorte de estar ali na frente também. Quando você está numa corrida, você não olha para trás para ver onde está o cara. Como é que você olha num campeonato, que normalmente as pessoas estão fora, estão à distância, ou mesmo no computador ali do lado, como é que você vai saber o que ele está fazendo? Então a gente colocou, sabe no WhatsApp quando tem aqueles 3 pontinhos que ficam, que o cara está escrevendo? Então se você estiver posicionado, fica lá uns 3 pontinhos. Se você não estiver posicionado, você fica parado. Legal. E aí também a gente descobriu o seguinte, como é que faz pro coitado do narrador arrumar assunto para que nem corrida de cavalo quase, né? Como é que faz para narrar um campeonato que você não está nem vendo, às vezes as pessoas estão à distância. Então a gente criou um perfil do narrador, onde ele pode saber, a Gabi está posicionada assim, assim, assado, Costinha... Está comprado, está vendido em dólar e tal. Então, ele sabe porque ele não está concorrendo. Então, a gente criou esse perfil para poder dar mais... Esse perfil é uma IA? Você fala assim, quem vai ter o campeonato, o próximo café? Não, imagina que é uma conta, né? É uma conta. Então, fala assim, hoje o perfil vai ser do Costinha. Legal. Então, Costinha, ele está vendo quem está ganhando, quem está ganhando posições. Então, porque o campeonato nada mais é do que uma entidade criada para poder gamificar, para poder treinar as pessoas e dar o direito de testarem seus conhecimentos. Então, o Costinha vê a Gabi subindo de posição, ele clica ali e vê o que você está fazendo, entendeu? Então ele pode narrar esse tipo de coisa para as pessoas entenderem. Legal. E aí você está dissipando conhecimento, você está discutindo as estratégias e tal. Então é muito legal de fazer isso, muito legal. Não, e assim, até puxando isso assim, né? Qual que você acha que é a importância? Porque o campeonato ele traz essa coisa da gamificação, assim. Você acha que isso facilita com que o pessoal entenda melhor ou facilita com que as pessoas se interessem mesmo pelo mercado? Eu acho que sim, porque o campeonato ele engaja as pessoas a participar. Todo mundo gosta de um desafio, né? O brasileiro gosta de um joguinho, gosta de uma bet, gosta daquela coisa toda. O campeonato é onde você vai testar os seus conhecimentos. Você se preparou, então é o que a gente sugere. Pega um conteúdo, leia, se prepare, entre no simulador, e o nosso simulador é um clique, você está no simulador, outro clique você está na corretora. Então você sabe se está no simulador ou se você está na corretora. E operando, você vai entender se você já está preparado para entrar no campeonato. Você pode começar um campeonato junto com os teus parceiros de aula, por exemplo. Você está dando uma aula, tem X pessoas, você pode criar um campeonato entre os isso que eu ia perguntar. Hoje no Rocket alguém consegue chegar e criar um campeonato do zero?
A gente tem muita liberdade para fazer isso, tá? Existem alguns usuários que têm essa permissão, as corretoras têm, os influenciadores, alguns também têm esse direito, tá? E a gente pode criar como a gente quiser. A gente pode liberar esse perfil para quem a gente quiser. Entendi. Então, por enquanto, a gente tem um nível lá de influenciador que pode fazer isso, um nível de corretora. Mas aí com todo esse engajamento, com a variação de posição, com a variação disso, com a estratégia que o cara está usando, para poder dar o assunto e estar fazendo acontecer. A gente pode fazer campeonatos temáticos também. Então você fala assim, esse campeonato vai ser só de futuros. Então você coloca o limite lá para contratos, os ativos novos e tal. Sei lá, tem alguns ativos que foram lançados há pouco tempo, se alguém da B3 estiver nos ouvindo, né? Vamos fazer um campeonato aí para poder, né, dar um pouco mais de volume para alguns ativos que ainda não começaram ainda. Vamos criar alguém falando sobre esse ativo, a importância desse ativo. A gente lançou ouro esses dias, tiveram poucos negócios. Tudo bem, lançou, tem que engajar, tem que ter conhecimento, tem que ter volume, tem que ter negócio. Mas se você faz um campeonato focado em alguns poucos ativos, você testa algumas coisas. Se você faz um campeonato de gráfico limpo, se você faz um campeonato só de renco, então você consegue trazer conhecimento e achar o público que vai gostar daquilo e participar. E se tiver uma premiação, também fica bem interessante, né? Então é tudo isso que a gente pode fazer nos nossos negócios aqui. Exatamente. Não, e o que eu ia até querer puxar assim é que você estava falando sobre, né, o desenvolvimento da plataforma, o renco, e assim, e toda vez que eu converso com pessoas de tecnologia, quem está de fora, né, igual a gente, sempre acha que é muito mais fácil do que de fato é, né? E igual que você estava falando do renco, indicadores, etc. Só de curiosidade, assim, teve algum indicador ou alguma coisa que na hora de desenvolver no Rocket você falou assim, cara, eu achava que isso aqui era muito mais fácil de desenvolver, mas depois na prática que você foi ver, você falou assim, foi um desafio, sei lá, vocês ficaram algumas noites tentando resolver. Tem sim, tem alguns. A gente Me dá um exemplo e comenta um pouquinho sobre. A gente lançou agora o Volume Profile. A gente acabou de lançar o Volume Profile, vocês conhecem? Sim. Ele é bem bacana, ele é bem elaborado e tal. E ele é bem inteligente também. Mas é difícil você montar um sistema como aquele do zero, sem muita documentação no mercado e tal. Então a gente tinha orçado ele, sei lá, para fazer em 3 dias, acho que a gente demorou 2 semanas para fazer. E qual que foi o ponto difícil, assim, de fazer ele? Cara, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tinha algumas médias que a gente precisava apurar ali para fazer, assim, me falei a memória, uma resistência, alguma coisa para poder fazer as outras barras ali, que a gente não tinha entendido como funcionava direitinho. Então a gente teve que... Aliás, você vai para uma inteligência artificial, pergunta, especifica, troca informação, começa a descobrir... Então você já tem com quem conversar mais em alto nível. Então isso aí demorou um pouquinho mais. Foi o Volume Profile, foi o SMC que a gente lançou, o Smart Money Concept. O SMC eu imagino que deve ter sido bem difícil. Foi bem difícil, foi bem desafiador, né? E quando a gente vai no mercado e olha as pessoas que usam o SMC, é um trabalho muito manual. Você aplica uma teoria para marcar na mão ali os pontos de entrada, de saída e tal. Bem interessante. Mas, de novo, como é que uma pessoa física vai usar um negócio desse? Não dá. Então, ela pode fazer um curso, ela pode ler, se debruçar num livro, mas se ela tiver uma marcação automática, é muito melhor, né? Então, o nosso SMC hoje ele é 100% automatizado, você tem os configs todos para poder calibrar aquilo ali funcionando, mas você já abre ele nos configs que a gente considera ideal. Entendeu? Então você pode mexer à vontade, mas isso já acontece. Que nem média móvel. Você vai começar a média móvel, como é que média móvel? Vamos falar de um bem simples, né? O que você vai escolher de média móvel? Então a gente nasce, se não me falha a memória, com 9, 20, 200, com as cores já fechadinhas. Se você não quer 3, você quer 2, você cancela uma. Se você quer 4, você adiciona mais uma outra. Então isso é muito fácil, é muito intuitivo, é muito fácil de você operar desse jeito. Então você liga ou desliga as 3 médias móveis. Você liga ou desliga o SMC. Aí você está falando com um influenciador que às vezes tem uma maneira diferente de fazer. Você vai lá no config dele e muda, calibra aquele indicador para fazer acontecer. Então todos esses indicadores estão disponíveis no nosso produto. Alguns deram mais trabalho, outros foram mais simples de fazer, mas é sempre muito gostoso quando você faz, quando você percebe a facilidade de uso e quando você percebe as pessoas usando também. Isso é muito legal. E qual que foi um que você achou que vocês iam quebrar a cabeça, mas foi mais fácil do que vocês imaginavam? Não tem nada fácil nessa área. Não tem. Tem coisa que é... Mas assim, eu acho que a grande maioria dos indicadores a gente fez muito rápido, tá? Foi muito simples para a gente fazer, porque, de novo, né, a gente usou bibliotecas de mercado, a gente usa muita coisa que já vai quase que pronta para fazer esse trabalho. Então, os indicadores mais simples, a gente fez praticamente todos em 2 semanas. Mas quando você vai para indicadores mais elaborados, aí a gente apanhou um pouquinho mais. Assim, que eu me recorde, foi o Volume Profile e o SMC foram os mais difíceis. Mas os outros, os mais diretos, assim, né, são muito mais simples. A gente gosta muito do TradingView para fazer indicador, eu acho que eles fazem de uma maneira muito legal. E a gente
se inspirou muito naquilo para fazer os nossos. Uhum. Não, e bem legal você falando isso, assim, porque imagino que ao mesmo tempo, para desenvolver a plataforma, vocês tiveram que estudar muito, assim. Você sente que você virou um analista técnico melhor, assim, depois do Rocket ou não? Olha, eu sinto que eu já sei fazer muita coisa que eu não sabia fazer antigamente, tá? Então a gente aprendeu os indicadores, eu nunca tinha, né, como é que eu vou usar essas médias, como é que eu vou usar o Bolling Bands, quando eu devo escolher um setup A ou setup B. Então isso foi mais difícil. Mas eu treinei muito no simulador. E você me fez uma pergunta agora há pouco lá para o teu perfil do erro, né? Então, pô, você imagina que eu estava desenvolvendo o sistema do zero, a gente começou pelo simulador, depois a gente pôs as corretoras, e o meu primeiro negócio com futuros foi uma venda descoberta de 200 mini contratos do futuro. Eu estava achando que eu estava no modo simulador, não tinha percebido. Ah, é? Quando eu olhei, falei, caraca, eu estou em conta real aqui, como é que eu vou fazer? Eu tinha um dinheiro aplicado lá em alguns fundos, isso entrou como garantia, falei, gente do céu. Consegui, né, como todo principiante, você tem uma sorte ali às vezes, né? E eu acabei conseguindo desfazendo a operação e era na própria plataforma. Foi na plataforma. Aí a gente falou, não, agora a gente tem que mudar um pouco, tem que chamar mais atenção quando é o simulador, quando não é o simulador, para ficar tudo mais claro. E falando do Massu de pessoa física, hoje você só desenvolve ou você opera também? Seja no swing trade, seja no day trade? Eu brinco que manter 3 filhos morando fora, aquela coisa toda, eu preciso dar muito certo, tá? Então, assim, eu ganho, hoje eu ganho muito dinheiro com renda variável, mas eu ganho dinheiro eu tenho muitos fundos que eu estou investindo, eu tenho uma composição de carteira que tende muito mais a renda variável, esse é meu perfil desde sempre, mas eu tenho muito fundo, eu tenho uma carteira de swing trade forte também, que eu acompanho, né, as premissas ali que eu gosto, mas agora eu tenho usado bastante a análise técnica para fazer esses tiros mais rápidos, essa parte toda. Não dá para criar uma ferramenta se você não operar, tá? Então eu comecei a operar, eu opero todo dia, hoje eu tenho... E o que você gosta de olhar na hora que você está operando? Olha, eu opero muito com as... Eu gosto das 3 médias, eu estou usando muito esse Smart Money Concept agora. As 3 médias são a 9 e 200? Eu uso 9, 20 e 200. Tá, eu uso essas 3 para fazer a análise de como está. De vez em quando eu gosto de operar abertura, para entender como é que opera a abertura. Eu vi muita gente falando de operação de abertura e tal. Tipo, como é que opera a abertura se você não sabe se vai para cima, se vai para baixo? Pega as resistências, pega os suportes, traça esse negócio todo. Aí você tem aquele retângulo lá, que eu olhava como é que faz isso? O que é o retângulo de compra? O que é as áreas, as marcações? Então a gente tem a figura do retângulo, mas a gente inventou o retângulo de negociação. Então se você quer criar uma marcação para um público iniciante, você pode escolher o retângulo de compra ou o retângulo de venda. Então ele já sai com o nome, já sai com os pontos ali certinho e tal, para facilitar. Porque como usuário iniciante de renda de análise técnica, eu tive que aprender a fazer essas coisas, interpretar essas coisas. Falei, pô, dá para melhorar bastante. Então eu faço essas marcações de vez em quando. Eu gosto de operar muito abertura também para entender esse público de abertura. Eu gosto de operar com o Renka, agora eu tenho usado direto para ter essa visão de gráfico. Então o que eu gosto muito de fazer é colocar o mesmo ativo, eu coloco em 2 minutos, 11R e, se não falar a memória, 21P. Tá? Para poder pontos, para entender exatamente como é que cada um se comporta, qual o sinal, como é que ele bate na minha cabeça, se é para entrar ou para sair. Então eu gosto muito dessas 3 visões para entender, eu estou naquela fase de entender a vantagem do Renko ou do gráfico de pontos em relação aos gráficos temporais. Então eu gosto de pôr os 3 para ver o que acontece. Então hoje você faz mais swing trade, day trade, você faz? Ou... A minha posição forte está toda em fundos e em swing trade. Mas eu faço lá umas operações, o pessoal às vezes fica preocupado quando eu entro no campeonato e estou ali na frente do campeonato e tal, o pessoal fica suspeito, acha suspeito, mas é que eu faço muito essa análise do gráfico mesmo, né, do que está acontecendo. A gente tem a parte de estratégia, se você quiser ligar as estratégias automatizadas, os stops, aquela coisa nada toda. Isso é legal. A gente tem a parte de gerenciamento de risco também, que é uma coisa que eu não era a minha praia, mas eu percebi rapidamente quando eu operei lá sem querer, cara, preciso ter um gerenciamento de risco mais forte, né? para desenvolver todo o gerenciamento de risco. Hoje como que funciona esse gerenciamento de risco no Rocket? Você pode programar se você quer operar sei lá, quanto você quer perder, até quando você quer ir, quando é a entrada, o número de negócios que você quer fazer, porque é aquela coisa, opera, ganha, aí você quer ganhar mais, opera, ganha de novo, pô, você vai devolver tudo uma hora, então, se você quiser, você bloqueia, fala, você não pode alterar mais até o dia seguinte, para você
mudar a tua operação, você tem que operar à noite, com o mercado fechado. Então, o mercado fechado, você fala, agora eu quero mudar alguma coisa. Então, você conta para o sistema como você quer trabalhar. Se você quer ou não, porque senão a tua emoção fala muito mais forte. Tá? Então, senão a pessoa vai lá, desliga. Tem lá toda a parte, quanto você quer perder, o drawdown, quanto você quer ganhar, o lucro mínimo, tem todos os parâmetros para você fazer esse gerenciamento de risco. Boa, e uma coisa que eu sinto que é um diferencial que vocês têm é muita questão da plataforma web, né? Sim. Porque eu acho que assim, beleza, né? Você tem um computador muito bom, você tem uma aplicação ali mais pesada, beleza. Mas assim, imagino como que deve ter sido desafiador você desenvolver isso focado em web, né? Porque assim, e é aquela coisa, às vezes nem sempre todo mundo está usando o mesmo computador, às vezes o pessoal tem um computador de casa, tem um computador de trabalho, tem um notebook, enfim, como que... A gente tratou isso como uma premissa, tá? A gente falou, não dá mais para ter sistemas instalados, que você tem que atualizar a versão, que você precisa de uma super máquina para rodar esse negócio. Se você tiver um volume inesperado... E até, desculpa te interromper, mas assim, às vezes quem não conhece olha e fala assim, mas então quer dizer que o web, a performance é pior do que numa aplicação. Isso é verdade? Isso é mito? Conta pra gente. Isso é mito. Isso já foi verdade há um tempo atrás, alguns anos atrás. Mas hoje, com todo avanço das linguagens, dos frameworks que existem, não faz o menor sentido você ter soluções... você não precisa mais de versões instaladas. Você pode ter a versão instalada. Mas hoje a gente tem a nossa versão web, ela roda mais rápido e ela tem mais estabilidade que muita versão instalada e que tem anos de mercado, tá? Então, você percebe isso quando você tem um grande movimento. Então, sei lá, se o Trump falar agora alguma coisa, der aquela mexida no mercado muito forte, nosso sistema ele passa liso. Ele passa a versão web, com o computador ali mais ou menos, você não precisa de uma super máquina, ele vai muito liso. E você trabalha de vez em quando numa casa de um amigo, você trabalha num hotel, você tirou uns dias ali de day off para fazer alguma coisa, mas você pode estar querendo operar. Aí você vai levar a tua parafernália, a tua cadeira gamer, vai levar os 2 monitores, vai levar a CPU lá não dá, você não precisa disso. Ou vai levar um notebook para um lugar que, sei lá, não está tão legal. Então você você opera... Bom, contar uma fofoca. Eu fui visitar meu filho e estava lá, estava só com o meu celular e precisava fazer uma operação lá que eu queria ter um pouco mais de visibilidade. Eu desci lá na Apple Store, tinha aquele monte de máquina, entrei no navegador deles, estava ali dentro, digitei lá o meu rockettrader.com.br, cliquei, não lembrava mais o endereço, cliquei, eu operei da Apple Store. Então foi muito engraçado, porque eu falei, agora eu vou abrir várias máquinas aqui com Rocket Trader para tirar uma foto. Eu tirei uma foto de lá, com vários computadores lá na Apple Store de Nova York com o Rocket Trader. Então, com toda a segurança na HTTPS, com todo o funil, com todas as coisas que eu precisava para operar com tranquilidade. O que você falou, né, que você olhou muitas corretoras de cripto, lá funciona bastante assim, né? Então não tem desafio, né? Tem foco, tem que ter foco e tem que acordar cedo e dormir tarde. Boa, muito interessante, cara. E aí eu queria também tentar entender, né, o que você vê daqui para frente, assim, fazendo um exercício. Eu sei que é complicado fazer um exercício de futurologia, assim, mas para qual lado você vê o mercado indo, assim? Olha, eu acho que a inteligência artificial... Não só da Rocket, tá? Mas o mercado como um todo de tecnologia, plataformas, etc. Eu acho que a inteligência artificial vai mudar muita coisa, tá? Já está mudando. Tá? Então, desde você, sei lá, projetar um roteiro de viagem, ou projetar um produto novo, né? Um projeto novo, como foi o nosso caso do Renko. Mas uma coisa que ainda me incomoda bastante poxa, para fazer um estudo hoje, você precisa de um super programador, fazendo um backtest complicado pra caramba. Não é uma coisa trivial, tá? Então você tem um grupo de pessoas que consomem os estudos que já existem e tem um grupo de pessoas que criam esses estudos. Então a gente está fazendo vários produtos, já estão em fase de produto, que a gente usa a inteligência artificial para criar esse estudo, para fazer essa análise pra gente. E aí você libera o produto para o mercado com muito mais rapidez, tá? Então a gente acha que isso vai entrar muito forte. As análises de gráfico, as análises de balanço, as análises de tudo isso, eu acho que isso vai dar um passo muito forte para o mercado também, tá? E não é que a gente está falando de projeto para daqui a 5 anos. Isso já existe, já está acontecendo e todo dia tem um lançamento novo que supera o anterior em muito, muito, muito forte. Então acho que essa vai ser a primeira onda. Eu acho que mais gente vai operar no mercado, né? Mais novatos entrando, mais pessoas entrando com mais seriedade. O papel que vocês estão fazendo de educação, né, que outras pessoas fazem, é muito importante para você não achar que é fácil, que você vai ficar rico, você pode largar, eu vou largar o emprego, vou ter a minha independência. Não, você precisa do seu emprego para você ganhar o seu dinheiro e você vai turbinar esse dinheiro, esse teu rendimento com uma coisa
que você vai focar, que você vai fazer com muito controle para não fazer besteira. Mas isso tudo vai ficando mais fácil quando você tem o conhecimento, quando você tem as aulas, quando você tem as mentorias, quando você tem o parceiro para fazer esse negócio acontecer. E eu acho que esse é o futuro agora, que vai vir cada vez mais forte. Bom, e aí você acha então que a parte educacional em si, ela é importante para o próprio desenvolvimento da plataforma? A gente tem um contato muito próximo com beta testers. A gente está lançando uma plataforma nova agora. A gente chama ela de Rocket Trader Anywhere, porque ela roda literalmente em qualquer lugar que você imagine. Mas a gente teve que ouvir o mercado para fazer isso. A gente queria saber quais eram as dores, quais eram os problemas, o que o mercado precisava. E a gente criou um grupo lá de pessoas, de usuários mais próximos, usuários que usam a solução de um nível mais alto, para poder testar. E foi ótimo o feedback que eles deram. Coisas que a gente achava que eram muito importantes não apareceram como tão importantes. Coisas que a gente achava foram confirmadas. Então, você vai organizando esse lançamento de acordo com esse grupo, né, temático que a gente acaba criando. Senão você fica aquela coisa que você cria sozinho, não dá. Então, teve um momento inicial que a gente pesquisou, assim, a gente desenvolveu e a gente fechou a análise em cima do que a gente tinha que entregar. Mas hoje não. Hoje a gente ouve muito o mercado para discutir o que vai para fluxo, vai para mais gráfico, vai para mais estudo. O lance da automatização, você sente que está pegando também no mercado? Né? Das automações, na verdade? Eu acho que sim, mas, de novo, né? Quando tudo que entra assim muito rápido, que faz muito sucesso no começo, tem que ter muito cuidado, né? Você precisa saber qual é a sua estratégia, quantas pessoas vão ser impactadas, se você tem volume para acontecer desse jeito. Então, eu acho que tudo isso tem que ser feito com um pouco mais de cuidado do que está sendo feito hoje. Tá? Entendi, boa. Gabi, e a nossa pergunta, então, final? Nós temos fazendo 3 perguntas finais aí para os nossos convidados. Então, indicação de livros, músicas e filmes. E filmes que o Massoud recomenda ao pessoal. Não precisa ser de mercado. Não precisa de mercado, Tema tá? livre. Bom, vamos lá. Vou começar pelas músicas. Eu sou fã do Legião Urbana, então, para mim, qualquer música do Legião Urbana... Assisti o filme deles esse final de semana. Como é que é? Assisti o filme deles, Somos Tão Jovens. Sim, muito legal, né? É. Então, qualquer música do Legião Urbana tá valendo. Poxa, livros, vamos lá, livros, você me pegou agora em livros, hein? O Homem que Sabia Calcular, eu gosto muito desse livro. Não vou falar de finanças, que está todo mundo careca de falar de livros de finanças. Gosto de alguns de autoajuda, para ajudar as pessoas a terem seus conceitos, mas não me lembro de nenhum agora. E quem mais você perguntou? Filmes. Filmes? Não, filmes, isso. Cara, é difícil, a minha idade é diferente de vocês, né, pra falar de filme. Mas pode falar. Mas não tem problema, fica à vontade. Eu gosto muito do Imensidão Azul, é um filme bem antigo, de um cara que mergulha, eu gosto muito de mergulho também, então passa na Grécia, passa na Itália, tal, um campeonato lá é um filme que tem que achar só no YouTube, eu acho que passa, eu acho que na Netflix não passa, na HBO passa também. Então é um filme calmo, tranquilo. Esse aí é diferente, acho que ninguém falou dele, nem quase. Esse aí eu acho que foi a primeira vez. Todos os filmes de música, eu assisti o do Cazuza agora, assisti do Legião Urbana também, né, que conta, eu gosto muito de histórias reais, né? Mas para falar uma coisa fora da idade de vocês, né, já tô aqui mais de tiozão, esse Imensidão Azul é Deep Blue, né, para quem for procurar em inglês. Ele é muito legal porque ele mostra lá meditação, ele mostra o autocontrole, o desafio de superar os obstáculos. Então o cara bate, sei lá quantos, 100 e poucos metros de profundidade na apneia. Então é um filme que marcou para mim muita coisa, né? Eu fui buscar isso porque eu sou muito agitado, muito nervoso, né? Mexo muito com a mão. E esse filme me mostrou algumas coisas. Então legal. Eu acho que é um filme diferente, né? Só para sair um pouco do tradicional. Tá certo. Tá bom? Boa, é isso aí. Massoud, cara, muito obrigado pelo papo. Costinha, obrigado a você. Espero que você tenha gostado da conversa, né? Uma conversa um pouco diferente, mais tranquila. E se você quiser deixar algum recado final para o pessoal, fica à vontade, a câmera é sua. Galera, eu acho que é isso, né? O mercado tem muita oportunidade, ajuda muito quem está afim de trabalhar, de acordar cedo, de estudar principalmente. E o Rocket Trader tem para mudar a vida de vocês também, né? Ele é fácil de usar, ele roda em qualquer computador. Se vocês digitarem lá rockettrader.com.br, vocês vão achar lá o melhor produto, seja no mobile, seja na web, seja a versão instalada. Se vocês entrarem na BTG, vocês vão encontrar ali nas plataformas. É tudo muito fácil de usar, em menos de 1 minuto você já está operando. Né? Comecem no simulador, participem de um campeonato, escolham lá um mentor de vocês e bora ganhar dinheiro por aí, né? Fazer que venham os gains. Boa, é isso aí, Gabi. Finaliza o episódio de hoje. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa conversa com o Massoud. Queria agradecer você, né, mais uma vez aí pela participação. E se vocês gostaram desse bate-papo, não se esqueçam de se inscrever no canal e, claro, também deixar o like, que é super importante. Valeu, galera. Beleza, tchau, obrigado, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.